Olá e bem-vindo ao The Crime Reel. Robert Nestor Marley, mais conhecido como Bob Marley, nasceu em 6 de fevereiro de 1945. Ele começou a vida em uma vila rural no coração da Jamaica, em um lugar chamado Nine Mile. Ele nasceu de Norville Marley, um oficial da Marinha Britânica de descendência caucasiana, e Cedella Booker, uma mulher jamaicana negra. Sua mãe, uma orgulhosa jamaicana, criou Bob sozinha, já que seu pai era raramente presente. Crescer em Nine Mile foi difícil. A vila era pequena e isolada, e enquanto sua mãe trabalhava duro para sustentá-lo, Bob enfrentou as duras realidades da pobreza desde muito jovem. Sua herança mestiça mais tarde teria um papel significativo em como ele via o mundo e moldou os temas de identidade racial que permeavam sua música. Aos 12 anos, Bob Marley deixou sua casa rural e se mudou com sua mãe para Kingston, a movimentada capital da Jamaica. Eles se estabeleceram em Trench Town, um dos bairros mais pobres e politicamente instáveis de Kingston. Foi em Trench Town que Bob começou a desenvolver a resiliência, força e visão artística que mais tarde definiriam sua vida. A vida em Kingston não era fácil. Trench Town era marcada por uma forte mistura de pobreza, crime e agitação social, mas também era um lugar de efervescência cultural, onde a música era uma fuga comum e uma forma de expressão. Bob, como muitos outros, encontrou consolo na música. Sua mãe, Cedella, teve um papel crucial em nutrir seu talento. Ela o incentivou a seguir a música, mesmo que houvesse pouco dinheiro para apoiar seu sonho. Bob teve sua primeira experiência na cena musical local pelos vibrantes sistemas de som de Kingston. Essas instalações improvisadas de DJs móveis desempenharam um papel vital no desenvolvimento da música jamaicana, e foi aqui que Bob se apaixonou pelos sons de ska e rocksteady. Aos 14 anos, Bob conheceu algumas das figuras mais influentes da cena musical da Jamaica, incluindo seus futuros companheiros de banda. Seus amigos de infância, Bunny Wailer e Peter Tosh, também tinham interesse em música. Em 1963, os três formaram os Wailers, um grupo que acabaria mudando a história da música para sempre. Seus primeiros anos foram marcados por uma busca incansável por reconhecimento, tocando em pequenos shows e lutando para conquistar seu espaço. Mas no final dos anos 1960, os Wailers tiveram uma chance quando assinaram com o renomado produtor Lee Perry. Lee era frequentemente chamado de Lee Scratch Perry, e seu estúdio se tornou o berço de muitas das músicas que definiriam o som de Bob Marley. A combinação única das letras poéticas de Bob Marley, da seção rítmica precisa da banda e da produção experimental de Perry, criou um som que era distintamente jamaicano, mas também de apelo universal. A década de 1970 marcou um momento crucial na carreira de Bob Marley, não apenas como músico, mas como um símbolo global de resistência e esperança. Após anos lutando para conseguir reconhecimento, o grande avanço dos Wailers veio com o lançamento de Catch a Fire em 1973. Foi um momento decisivo que mudaria não apenas a vida de Bob, mas também o curso da história da música. O álbum, que foi produzido por Chris Blackwell da Island Records, foi revolucionário para a música reggae. Na época, o reggae ainda era em grande parte um gênero underground na cena internacional, principalmente restrito à Jamaica e ao Caribe. Mas Catch a Fire levou o reggae ao público mainstream na Europa e também nos Estados Unidos. Músicas como Stir It Up e Concrete Jungle mostraram uma mistura única de ritmos tradicionais do reggae com influências do rock. Isso foi graças à produção inovadora de Chris Blackwell e ao estilo experimental de Lee Scratch Perry, que havia produzido muitas das primeiras faixas dos Wailers. Mais do que apenas inovação musical, Catch a Fire apresentou ao mundo o profundo gênio lírico de Bob Marley. Suas músicas não falavam apenas de amor ou desilusão. Elas abordavam diretamente as lutas sociais, a opressão sistêmica, a busca pela liberdade, como em Concrete Jungle, por exemplo. Marley pintou um retrato sombrio da paisagem urbana de Kingston,
cheia de violência e desesperança. Mas nem tudo era sombrio. As letras de Marley também eram impregnadas de otimismo, esperança e chamados à resistência. A decisão de Marley de abraçar totalmente o rastafarianismo no início dos anos 1970 só acrescentou mais uma camada de significado à sua música. O rastafarianismo, um movimento religioso e social que surgiu na Jamaica na década de 1930, foi fundado na ideia de empoderamento do povo negro, na rejeição do domínio colonial e na reverência ao imperador Haile Selassie, da Etiópia, como uma figura divina. Para Marley, o rastafarianismo era mais que crença. Era uma filosofia que guiava sua visão de mundo e sua música. Isso era evidente em músicas como Keep On Moving, Rastaman Chant e Natty Dreads. Marley e os Wailers lançaram Rastaman Vibration, que foi um álbum inovador tanto musicalmente quanto socialmente. Esse foi o primeiro disco deles a entrar nas paradas dos Estados Unidos da América, chegando ao 8º lugar na Billboard 200. A faixa War, uma releitura de um discurso de Haile Selassie, se tornou um dos hinos mais icônicos dele. A música criticava fortemente a desigualdade global, o racismo e a opressão. Ela também marcou um grande ponto de virada na forma como o reggae era visto pelo público internacional. Bob Marley não era mais apenas um artista jamaicano. Ele era uma voz internacional pela mudança social. Com a popularidade dos Wailers, a formação do grupo mudou. Bunny Wailer, um dos membros fundadores, deixou a banda em 1973, alegando diferenças na direção do grupo. Peter Tosh, outro membro fundador, também saiu em 1974 para seguir sua própria carreira solo. Embora isso tenha deixado Bob Marley como a figura central dos Wailers, também lhe deu a oportunidade de refinar seu som, focando em mensagens de despertar espiritual, justiça social e empoderamento político. Apesar das saídas de seus companheiros de banda, a presença de Marley na música reggae só ficou mais forte. Seu próximo álbum, Live, em 1975, consolidou ainda mais seu papel como embaixador do rastafarianismo e como líder na luta contra a opressão. Sua música se tornou um meio de abordar não apenas lutas pessoais, mas também questões globais, conquistando uma legião de fãs na África, Europa e além. No final da década de 1970, Bob Marley havia se tornado um ícone global, não apenas por sua música, mas por seu compromisso inabalável com a justiça social, a paz e o estilo de vida Rastafari. A influência de Bob Marley como figura política e social cresceu significativamente no final da década de 1970. Era um período de intensa turbulência política na Jamaica. Enquanto a música reggae já era um meio poderoso de expressar comentários sociais, a visibilidade e o impacto de Bob Marley iam além da música. Ele se tornou a personificação viva da unidade, da paz e da resistência. A história de crime real mais notável sobre Bob Marley envolve a tentativa de assassinato em 1976. Em 3 de dezembro de 1976, 7 homens armados invadiram a casa de Bob Marley em Hope Road, Kingston, Jamaica. Era aproximadamente 8h30 da noite e eles estavam em uma pausa dos ensaios. Os homens armados atiraram aleatoriamente e Bob Marley foi baleado no peito e no braço. Sua esposa, Rita Marley, foi baleada na cabeça enquanto estava sentada em seu carro. O empresário Don Taylor foi baleado nas pernas e no corpo. O funcionário da banda, Louis Griffiths, também ficou ferido. Milagrosamente, todas as pessoas baleadas sobreviveram, mas o ataque deixou marcas físicas e emocionais. O motivo por trás da tentativa de assassinato foi provavelmente político, já que ocorreu apenas 2 dias antes do concerto Smile Jamaica, que tinha como objetivo promover a paz em meio à crescente violência política. Embora Bob mantivesse uma postura pública neutra, muitos o viam como alinhado ao primeiro-ministro Michael Manley e ao Partido Nacional do Povo. O Partido Nacional do Povo, o concerto, realizado pouco antes das eleições nacionais,
tornou Bob Marley alvo de quem temia que sua influência mudasse a opinião pública. Alguns supostos autores foram identificados, mas não processados. Lester Jim Brown Coke, um conhecido executor do partido rival Jamaica Labour Party, o Jamaica Labour Party teria estado envolvido na liderança do ataque. Alguns relatos sugerem que a CIA esteve envolvida, com afirmações de que os atiradores receberam promessas de cocaína e armas em troca do atentado, embora isso permaneça não comprovado e controverso. Os atacantes supostamente fugiram para Tivoli Gardens, um reduto do Jamaica Labour Party e lar da infame gangue Shower Posse. Apesar dos ferimentos, Bob Marley se apresentou no concerto Smile Jamaica em 5 de dezembro de 1976. Ele disse à multidão de 80 mil: "Por que não podemos nos amar? O que há de errado com vocês, meus irmãos?" Esse foi um apelo poderoso pela unidade diante da violência. Em 1978, a Jamaica estava no meio de um conflito político entre os dois principais partidos políticos. Primeiro, havia o Partido Nacional do Povo, seguido pelo Partido Trabalhista da Jamaica, Jamaica Labour Party. A violência política atingiu níveis alarmantes, com facções rivais travando batalhas nas ruas e dividindo comunidades. Ambos os partidos disputavam o controle, e a violência estava saindo do controle. Bob Marley, no entanto, viu uma oportunidade de unir a nação. Ele já havia usado sua música para pedir mudanças sociais, mas foi além em 1978, quando organizou o concerto One Love Peace. O concerto no Estádio Nacional de Kingston foi uma tentativa inédita de unir as facções políticas em conflito. Bob Marley ficou famoso ao convidar tanto Michael Manley, que era o líder do Partido Nacional do Povo, quanto Edward Seager, líder do Jamaica Labour Party, para se juntarem a ele no palco durante a apresentação. Esse momento histórico ocorreu quando Marley, de pé entre os dois líderes políticos, estendeu os braços e os uniu em um gesto simbólico de paz. A imagem de Marley unindo os políticos rivais diante de uma multidão que aplaudia se tornou um dos momentos mais marcantes de sua carreira e consolidou seu papel como figura política na Jamaica e além. Não era só sobre a música, era sobre usar sua influência para inspirar mudanças. A defesa da paz e da unidade por Marley foi constante ao longo de sua carreira, especialmente após seu crescente sucesso internacional. Ele entendia o poder da música para influenciar mudanças sociais e usou sua influência para se manifestar contra a desigualdade, a injustiça e a pobreza. Músicas como Levante-se, Defenda-se, Não Chore, Mulher Zimbábue traziam uma mensagem direta de esperança e empoderamento. Em 1979, Marley também foi convidado para se apresentar no Gabão, na África Ocidental, onde foi aclamado como um herói e um símbolo de resistência ao colonialismo. Sua música havia se tornado uma força global de mudança social, especialmente entre as comunidades negras. A ligação de Marley com a África ia além do simbolismo, era pessoal. Mas mesmo enquanto a música de Bob Marley se espalhava pelo mundo, não era isenta de controvérsias. Sua franqueza sobre política, suas crenças rastafares e suas críticas ao sistema frequentemente o tornavam alvo de vários governos e autoridades. Ainda assim, Bob permaneceu firme, continuando a usar sua fama como uma ferramenta para a mudança. Em 1977, quando Bob Marley atingia o auge do sucesso, ocorreu a tragédia. Bob começou a perceber que seu dedão do pé direito estava inchado e dolorido. O que parecia ser uma lesão menor acabou sendo diagnosticado como melanoma, uma forma de câncer de pele. O câncer já havia se espalhado para outras partes do corpo dele, incluindo o cérebro, o fígado e os pulmões. Apesar da gravidade de sua condição, Bob Marley recusou o tratamento convencional por conflitar com suas crenças rastafares. Os rastafares acreditavam no poder de cura dos remédios naturais e Bob Marley recorreu a tratamentos alternativos, incluindo uma dieta rigorosa e remédios à base de ervas.
Mesmo com problemas de saúde, Bob Marley seguiu fazendo turnês e shows. Sua última turnê, iniciada na primavera de 1980, evidenciou sua determinação em seguir divulgando a mensagem de paz, unidade e justiça social. A turnê Uprising, nomeada em referência ao álbum Survival de 1979, levou Marley e sua banda pela Europa e Estados Unidos. Mesmo estando visivelmente mais fraco, as apresentações de Marley continuavam eletrizantes e sua conexão com o público era inegável. Ficava claro que o homem que antes fora símbolo de rebeldia e desafio havia se tornado um embaixador da esperança e também do amor. O último show de Bob Marley foi realizado no Stanley Theatre, em Pittsburgh, no dia 23 de setembro de 1980. Poucos dias antes, ele havia desmaiado enquanto corria no Central Park, mas insistiu em se apresentar. Ele disse: "Provavelmente eu não deveria, mas preciso fazer isso pela minha banda. Eles precisam do dinheiro, estamos aqui. Nós vamos tocar." O repertório incluiu Natural Mystic, Exodus e No Woman, No Cry, terminando com uma interpretação solo marcante de Redemption Song. Foi mais uma apresentação poderosa, apesar de sua saúde debilitada, e também marcou a última vez que Bob Marley subiu a um palco. Pouco depois, ele voltou para Miami para buscar tratamento, mas faleceu em 11 de maio de 1981, aos 36 anos de idade. Sua morte foi uma grande perda, não só para a música, mas também para o movimento global que integrava. Milhões lamentaram sua morte, desde seus fãs devotos na Jamaica até aqueles na África, nos Estados Unidos e na Europa. Mesmo após a morte, a influência de Marley não sumiu. Sua música continuou viva e seu legado como mensageiro da paz, igualdade e justiça social só ficou mais forte. A vida de Marley foi breve, mas seu impacto foi monumental. Ele usou sua música para denunciar as injustiças do mundo e, ao fazer isso, criou um movimento duradouro, um movimento que transcendeu fronteiras, raças e ideologias políticas. Hoje, Bob Marley continua sendo um símbolo de esperança, unidade e resistência. Suas músicas continuam inspirando milhões de pessoas, e sua mensagem de amor e empoderamento é tão relevante hoje quanto era quando ele começou a cantar nas ruas de Trench Town. A morte de Bob Marley em 11 de maio de 1981 foi um evento global. Homenagens chegaram de todo o mundo, não apenas de fãs e músicos, mas também de líderes políticos, ícones culturais e ativistas que foram tocados por sua música e suas mensagens. Na Jamaica, o governo declarou um funeral de Estado. Marley foi sepultado em seu local de nascimento, Nine Mile, onde foi enterrado com uma Bíblia, seu violão, um ramo de ganja e um anel que ele havia recebido do filho do imperador etíope Haile Selassie. Embora sua presença física tenha desaparecido, a influência de Bob Marley só se aprofundou nos anos seguintes à sua morte. Sua música continuou a ressoar através de culturas e gerações, com faixas como One Love, Redemption Song, Three Little Birds e No Woman, No Cry, que se tornaram hinos atemporais. Essas músicas vão além de melodias cativantes, transmitindo resiliência e esperança. Em 1994, Bob Marley foi introduzido póstumamente no Hall da Fama do Rock and Roll, uma honra rara para um artista de reggae. Em 2001, ele recebeu o prêmio Grammy pelo conjunto da obra. E a revista Time chegou a nomear Exodus como o maior álbum do século XX. Sua coletânea de maiores sucessos, Legend, continua sendo um dos álbuns de reggae mais vendidos de todos os tempos, com mais de 25 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. Bob Marley também levou o reggae a um fenômeno global. Antes dele, o reggae era principalmente um gênero jamaicano com alcance internacional limitado. Através de Bob, o som da Jamaica encontrou um público global. Sua mistura distinta de reggae, rock e soul, com letras profundamente espirituais e políticas, redefiniu o que a música popular poderia ser.
Hoje a imagem de Bob Marley é instantaneamente reconhecível, seja em camisetas, murais ou pôsteres, e seu nome continua sendo sinônimo de paz e liberdade. Sua família também trabalhou para preservar e expandir seu legado. Seus filhos, incluindo Ziggy Marley, Stephen Marley, Damian Marley e Cedella Marley, com muitos se tornando artistas aclamados por mérito próprio. A mensagem de Marley também vive através de várias fundações e iniciativas humanitárias, incluindo a Fundação Bob Marley, que apoia a educação, o desenvolvimento comunitário e também algumas causas de justiça social. Sua antiga casa em Kingston foi transformada no Museu Bob Marley. É destino de peregrinação para fãs do mundo inteiro. Talvez o aspecto mais duradouro do legado de Marley seja sua capacidade de unir as pessoas. Seja através de suas apresentações, de suas letras ou de seu ativismo, Bob quebrou barreiras e lembrou ao mundo de sua humanidade compartilhada. Sua visão estava enraizada na crença simples, mas poderosa de que o amor, a verdade e a justiça podem transformar a sociedade. Mais de 4 décadas após sua morte, Bob Marley continua sendo não apenas o rosto do reggae, mas um ícone global de esperança e unidade. Suas palavras, um só amor e coração, vamos nos unir e ficar bem, continuam tão relevantes quanto sempre. Um apelo atemporal por cura em um mundo dividido. Como inglês, achei importante mencionar que Bob Marley morou em Londres, principalmente em Chelsea, como refugiado após a tentativa de assassinato. Enquanto esteve lá, ele via Londres como segunda base e centro criativo. Ele finalizou o álbum Êxodo e aproveitou para jogar futebol no Battersea Park. Algumas de suas residências incluíam o número 42 da Oakley Street, onde hoje há uma placa azul da English Heritage. Havia outros endereços, incluindo um em Bloomsbury, Notting Hill e também Brixton. Ontem mesmo, no sábado, 25 de outubro de 2025, as façanhas futebolísticas de Bob no Battersea Park foram reconhecidas com a instalação de uma placa verde no parque. Eu pessoalmente estive na usina de Battersea no verão. Agora é um centro comercial, e enquanto eu estava no pub local, notei uma placa reconhecendo que esse foi o lugar onde a foto do álbum Animals, do Pink Floyd, foi tirada no final dos anos 70. Esta é a minha visão em 2025. É um pouco diferente. Essa é a história de hoje. Para aqueles de vocês que podem ter gostado de ouvir uma história sobre música, talvez se interessem em saber que eu fiz um caso há um tempo sobre Marvin Gaye, que foi outra história, e vai aparecer um link para vocês assistirem. Isso encerra a história de hoje. Obrigado por ouvirem. Fiquem seguros. Adeus, Psyu. Uma das citações mais famosas de Bob Marley: você nunca encontrará justiça em um mundo onde os criminosos fazem as regras. Adeus.